todos. Uma alegria estar podendo estar com vocês de novo. É uma alegria estar reencontrando com cada um de vocês. Vamos esperar o pessoal chegar, né? São 8h57, entrei um pouquinho antes para a gente poder ir falando aí e dando bom dia e indo nos reencontrando ainda aqui virtualmente, né? A gente fica ansioso aí para poder voltar a estar juntos, a estar juntos pessoalmente, para a gente poder, né, se ver mesmo, né, para a gente poder se cumprimentar, enfim, né? E aí isso tudo vai passar, a gente sabe disso, né? Bom dia, Adam, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Maria Olívia, uma alegria a gente estar podendo estar junto. Andréia, bom dia. Eita, Nete, saudade de todos vocês, viu? De cada um de vocês, da gente poder estar junto. E Luciana, bom dia. Que legal. O sol está chegando aí. A gente fica imaginando assim que... Bom dia, Beatriz, Ângela. A gente fica imaginando estar lá na casa de Jesus, General Carneiro, e reencontrando as pessoas, né? E tomando aquele cafezinho, né? Comendo aquele biscoitinho. E é muito legal, assim, é muito bom a gente exercitar essa memória, né? Para que a gente possa manter vivo aí essa vontade de se reencontrar, né? Márcia, bom dia, um abraço para você, para Manuel, Vilma, Luiz, Mônica, Regina, bom dia. Muito legal a gente estar se reencontrando, estar se revendo ainda que virtualmente, né? E isso é muito prazeroso para nós, né? Bom, primeiro, domingo passado era meu dia de conversar com vocês. Bom dia, Vera, Valéria. Era meu dia e eu tive um probleminha e acabei não conseguindo estar com vocês. Então, aproveito para agradecer aqui o Marquinho e a Malu pela presteza, pela rapidez com que fizeram essa substituição, né? Mas, de qualquer maneira, isso, Deus quiser, nós vamos estar juntos aí, sem intercorrências, como dizem, né? Bom dia, Niceia, Inês, Rosa. Que legal, tá todo mundo aí por aí. E a gente... Domingo passado eu tinha preparado, como era Dia das Mães, né? Opa, obrigado, Beatriz. Manda um abraço pro Zé. E tinha preparado aqui, como era o Dia das Mães, eu tinha preparado a gente falar de Maria, tinha preparado falar de Joana de Cusa, a gente falar também sobre Maria de Magdala, mas não conseguimos falar naquele dia, então eu vou deixar essa nossa conversa sobre Maria, sobre Joana, para uma próxima oportunidade, né? O que eu gostaria de trazer para vocês hoje, como reflexão, é uma parte do Evangelho que faz todo sentido para mim, sabe? Ele fala muito forte aí para mim. Antes disso eu lembrei. Não esqueçam da água para no final da nossa reflexão ela ser fluidificada e vocês poderem fazer como se fosse mesmo um evangelho no lar, né? Então, não esqueçam disso. Mas esse trecho do evangelho, ele é um trecho do evangelho que fala muito forte para mim e é tão significativo, só para vocês terem uma ideia, que um pequeno trecho dele eu coloco na minha geladeira. Assim, é uma coisa que a gente bate o olho e olha todos os dias. É como se fosse um lembrete, é como se fosse uma vamos dizer assim, um estímulo para que a gente possa estar firme no nosso processo evolutivo, né? Então, o trecho que a gente vai falar hoje é o capítulo 25. Capítulo 25 do Evangelho, então, se vocês puderem acompanhar. Só o título dele, ele já pressupõe uma mensagem positiva, né? Nós estamos falando de um título chamado Buscai e Achareis.
E ele começa com ajuda-te e o céu te ajudará. Vocês entendem essa questão do pressuposto do esforço, do pressuposto do trabalho nessa frase, né? Então, quando ele fala ajuda-te, ou seja, e que isso por consequência terá o auxílio, é como se fosse assim: você precisa fazer a sua parte, né? Você precisa estar pronto, disposto para que você possa construir algo, né? Porque as coisas não acontecem, né, de uma maneira mágica, como a gente sempre fala, né? As coisas acontecem de uma maneira como resultado de um trabalho, né? Então, quando a gente fala ajuda-te, o céu te ajudará, pressupõe que você precisa fazer um esforço, que você precisa estar atento às suas ações, às suas atitudes, né? E quando ele fala buscar e acharei, também pressupõe um movimento, né? Eu preciso buscar para eu encontrar. Quantas vezes será que a gente fica esperando que as coisas sejam encontradas sem nenhum ponto de procura? Ou seja, eu estou aqui sentado esperando, olha, preciso muito disso, e aí eu fico ali aguardando, como que se a oportunidade viesse do céu, como se a oportunidade viesse de uma maneira muito fácil para o meu encontro, né? E isso definitivamente não existe. Não existe, e a gente não pode alimentar esse tipo de ilusão, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Mas, então, esse capítulo, ele diz muita coisa para nós. Ele diz que a gente precisa realmente de ter um esforço inicial para se alcançar todos aqueles nossos objetivos, né? Mas o que eu queria ler, na verdade, no capítulo 25, é a partir do item 6. Então, vocês podem ler depois, obviamente, o Evangelho, o ajuda-te, o céu te ajudará, os itens de 1 a 5, mas eu vou ler apenas o trecho do item 6, para que a gente possa estar refletindo sobre isso, ok? Então ele diz assim, o item 6 é observai os pássaros no céu, ok? Ele diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Olha que coisa, né? Aonde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. O que ele quer dizer? Qual é o sentimento mandatório na nossa vida? O que é aquilo que nós alimentamos diariamente no nosso cotidiano e que traz essa sintonia com esse sentimento que fala mais alto em mim, né? E ele continua. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Jesus está trazendo uma reflexão para nós importante, né? Eu vou até repetir, ele diz assim, a vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Isso é uma situação para a gente pensar. E ele continua assim, observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. E aí ele faz uma pergunta para nós. Não sois muito mais do que eles, os pássaros? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam.
E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir nessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. É isso, né? Quantas vezes nós nos esquecemos que existe um Pai cuidadoso, cuidando de todos nós, cuidando de todos os habitantes desse planeta, cuidando de todos os habitantes desse universo? E se não bastasse ter um Pai tão cuidadoso e generoso, nós temos um irmão mais velho que sustenta cada um de nós e que ele se responsabilizou perante o Pai, ele se responsabilizou perante Deus a cuidar de nós. E eu tenho certeza que ele tem cumprido rigorosamente essa responsabilidade que ele assumiu com o Pai, de cuidar de mim, de cuidar de você, de cuidar de todos aqueles que nos são importantes e de todos aqueles que inclusive nós não gostamos ainda. Então, nós temos uma percepção de que esse irmão mais velho, esse governador do planeta, ele está mostrando para nós, ele está dizendo para nós, chamando a nossa atenção de que nós temos muita coisa a considerar nesse sentido de ter a consciência do cuidado que estamos tendo, de termos a consciência de tudo aquilo que nós estamos sendo amparados, de tudo aquilo que nós estamos sendo cuidadosamente suportados, né? E Jesus continua: não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? E aí ele fala: como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Ok? E aí, até aqui você fala assim, então quer dizer que eu não preciso me preocupar com nada, né? Quer dizer então que eu posso tranquilamente ficar esperando a comida, ficar esperando a roupa que eu preciso vestir, né? Tudo aquilo então eu vou receber de uma maneira sem esforço? Aí, no finalzinho dessa fala, Jesus dá a chave para nós. Ele fala assim: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Pronto, aí já nos deu um trabalho. Já nos deu um trabalho realmente firme, né? Procurai, pois, então, primeiramente o reino de Deus e sua justiça. O que é procurar o reino de Deus? Procurar amar. Procurar amar. Então ele está nos falando, procurai, dando uma entonação imperativa, procurai, né? Pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Sua justiça. Como somos justos hoje? Como estamos hoje pensando nessa justiça? Que justiça é essa que nós temos em nossa mente? Não é essa a justiça que ele está citando aqui. É a justiça de ser justo. É a justiça que Deus aplica conosco. Ele é justo conosco, né? Ele tem sido justo conosco por toda a nossa trajetória espiritual. Então ele está dizendo, procurai amar. Procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz, e todas essas coisas, essas que a gente falou até aqui, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. E ele termina com aquilo que eu escrevi na minha geladeira. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E o que nós fazemos frequentemente? O que é que nós fazemos frequentemente? Nós estamos muito conectados
com o amanhã e pouco conectados com o hoje. E quando eu digo isso, pouco conectados com o hoje, é porque nós, muitas vezes, não nos atentamos, não estamos atentos àquilo que pensamos, àquilo que nutrimos no sentimento, aquilo que sentimos, né? As nossas ações muitas vezes são realizadas, as nossas escolhas muitas vezes são realizadas, né, sem reflexão. Elas são muitas vezes levadas de uma maneira impensada ou de uma maneira totalmente desatenta com as coisas que nós estamos fazendo no presente momento. E isso é muito importante para que nós tenhamos a atenção com aquilo que estamos pensando, com aquilo que estamos falando. Por quê? Porque cada ato realizado por cada um de nós, cada ato tem uma repercussão. E essa repercussão, ela é em mim e é no outro, ou nos outros que nos cercam, né? Então, na medida em que nós vivemos de uma maneira ilusória ou de uma maneira conectadas com o amanhã, estamos sempre pensando o que nós vamos fazer amanhã, o que nós vamos fazer ano que vem, o que nós vamos fazer mês que vem, vem uma situação como essa, vem uma situação como a que nós estamos vivendo, onde a imprevisibilidade é total, onde nós não sabemos sabemos que vai passar, sabemos que terá um fim de ciclo nessa situação, porque vai haver. Mas quando vai haver? Quando as coisas vão voltar à normalidade? Quando as coisas terão a perspectiva de antes? Então, agora nós somos convidados de uma maneira incisiva a olhar para o hoje, a olhar para aquilo que nós estamos fazendo neste momento, que é o que verdadeiramente importa. Não mais agora viver com o alimento da ilusão, não mais viver, né, com o sentido do que vai ocorrer amanhã, do que vai ocorrer. Não. O momento é de olhar para o hoje, é de fazer esse encontro conosco hoje, para que não deixemos para depois as nossas incursões íntimas, os nossos mergulhos íntimos, para podermos descobrir efetivamente quem somos, quais são os nossos potenciais que trouxemos para essa existência atual, quais são as nossas dificuldades ainda, né? Agir de uma maneira lúcida para poder perceber os pontos de melhoria que eu preciso atuar hoje, né? E aí, Jesus finaliza: a cada dia basta o seu mal. Isso quer dizer o quê? A cada dia basta a vivência e a experiência que precisamos vivenciar no hoje. Então, às vezes acontece uma situação difícil conosco, nesse dia de hoje, vai passar. E é isso. Lembra que, quando fala vai passar, a gente lembra daquele caos, né? Daquele caos que o Chico nos relata, né? Onde ele pede para Emmanuel saber, né, de que maneira ele podia, né, que ele estava cansado, que ele estava com aquelas dificuldades todas, e que ele queria uma notícia de Maria, ele queria se pudesse ter, né, alguma informação de Maria, nossa querida mãe. E depois de tanta insistência, Emmanuel postergando, e aí um dia Emmanuel diz assim: olha, ela me mandou dizer uma coisa para você. E ele pegou o lápis para anotar, pegou tudo, e ele disse assim: isso também passa, né? Então, isso também passa está totalmente vinculado ao que Jesus nos diz aqui, né? A cada dia basta o seu mal.
né? Basta com que a gente não tenha o alimento das repercussões daquele dia, não podem nos alimentar negativamente nos dias posteriores. Porque todos os dias nós nos renovamos. Nós nascemos de novo, já perceberam? Nós vamos dormir, nós temos uma experiência, né? Nós ficamos hibernando, né? Nós ficamos em estado de hibernação física, né? O espírito não, mas... né? E aí nós acordamos, nós temos então uma nova chance, uma nova oportunidade de agir, uma nova oportunidade de atuar e de uma maneira diferente do que nós fizemos, né? Com uma nova experiência, com uma nova vivência, né? Então isso tem um sentido muito grande para mim, sabe? Eu tenho uma expectativa. Lógico que a gente planeja, lógico que a gente tem os nossos planos, né? Mas eles não podem ser mais relevantes do que o presente. Eles podem até ter como um planejamento, como uma meta, mas eles não podem substituir a vivência do hoje. É isso que às vezes não nos damos conta e vivemos num processo ilusório onde deixamos oportunidades passarem, deixamos situações serem desapercebidas, né, ao longo do nosso dia. Então é importante que a gente possa viver com mais lucidez isso, né? E aí, só para a gente reforçar esse sentido do trabalho, do esforço, que é o mesmo do buscar e achareis, nessa fala de Jesus, Kardec diz o seguinte: não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Nós esquecemos da providência. Nós não nos lembramos da providência, porque nós ficamos tão ensimesmados em nós, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Muitas vezes, nós inclusive nos isolamos de todos que estão à nossa volta, cultivando o problema em nós, muitas vezes sem nos dar conta. Muitas vezes fazemos isso para que a gente possa despertar no outro uma atenção em mim. Então eu me cerco, eu me coloco fechado, né, em mim, e eu muitas vezes deixo de ter a oportunidade do convívio, deixo de ter a oportunidade da troca, porque é isso que realmente faz a diferença em cada um de nós, né? Então, o que eu diria? Ele continua aqui. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade, né? Então, nós temos esse esquecimento da providência divina, e por que às vezes a gente se esquece, ou até mesmo a gente desconsidera a providência divina? Por que a gente desconsidera a providência, né? A gente desconsidera às vezes porque a gente fica esperando os auxílios materiais. A gente fica esperando, puxa vida, mas eu acho que não é justo o que está acontecendo comigo. Eu acho que eu não merecia isso, não é? Então, quando a gente fala assim, o que é realmente que nós esperamos de auxílio? O que é que realmente muitas das vezes, nós esperamos como auxílio as soluções mágicas da providência, como se as coisas fossem ser resolvidas em nossas vidas, como se as coisas fossem resolvidas em nossas vidas sem nenhum mérito próprio, sem nada que pudesse fazer com que nós alcançássemos isso por nosso próprio esforço, por nossa própria virtude de desenvolvimento, né, desses sentimentos, né? Então,
Kardec nos elucida muito bem, né, quando ele fala isso. E ele diz assim: Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Olha que interessante isso que Kardec fala. Deus conhece as nossas necessidades. E conhece. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe. Por quê? Porque Ele olha para nós e Ele mapeia quem nós somos e onde nós chegaremos, né? Mas Ele diz assim: as provê segundo o necessário. Ou seja, Ele é todo justo, todo amor, todo misericórdia. Então Ele sabe exatamente o momento, as circunstâncias e tudo aquilo que vai nos favorecer ao enfrentamento das nossas próprias dificuldades e ao desenvolvimento das nossas virtudes, né? E ele diz mais: mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. E aí começam os tormentos, né? Então ele fala assim: mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. E aí, ao não nos contentarmos com o que temos, começamos os nossos, né, tormentos, né? Mas isso é coisa para a gente falar depois. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. Será que Kardec está exagerando com a gente? Será que ele está falando mesmo o que acontece conosco, né? É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Lei de ação e reação, livre arbítrio, né? Um dos principais atributos do espírito, né? Livre arbítrio. Frequentemente, o homem, cada um de nós, é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. Olha que bacana que ele fala aqui, né? Frequentemente, nós somos infelizes por nossa própria culpa e por ter desconhecido a voz que nos advertia na nossa consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Como que nós aprendemos? Como que as coisas se dão? Como que o aprendizado se dá dentro de nós? Na medida em que nós podemos realizar aquilo que nossas ações nos provocam, a colheita daquilo que plantamos. Paramos para pensar sobre isso? O que é que temos plantado nesse campo vasto chamado vida? O que é que nós estamos plantando diariamente, inclusive nesse momento atual, para podermos colher ali na frente, né? Então, o que a gente tem é que pensar que a providência divina vai nos ajudando, vai nos apoiando, vai nos suportando, para que nós, a partir dos nossos próprios méritos, a partir das nossas próprias decisões, escolhas, nós vamos realizando novas memórias dentro de cada um de nós. As memórias que vão guardando os sentimentos que vamos nutrindo. Vocês já pararam para pensar que cada memória que eu busco em mim tem um sentimento atrelado? É isso. A vida da gente existe para criarmos novas memórias com sentimentos mais afinados com a lei de amor. E na medida em que vamos sendo testados nessa escola da vida, na medida em que vamos tendo as nossas provas, vamos tendo os nossos exercícios diários, nós vamos construindo novas memórias para que possamos, então, estar
com o nosso perispírito mais etéreo, para que nós vamos construindo em nós sentimentos mais etéreos, mais conectados com a lei de amor. Por isso, nossos embates. Por isso, tudo aquilo que nós estamos vivenciando faz sentido. Faz sentido. Por quê? Porque nós não somos santos, não somos anjos, nós não estamos aqui em missão. Não nos iludamos. Nós estamos aqui, sim, qual é a nossa grande missão? Nossa grande missão é renovar esses sentimentos, ressignificar tudo aquilo que sentimos. Essa é a nossa missão. É a nossa missão conosco. É a nossa missão com todos aqueles que participaram do nosso planejamento reencarnatório. Vocês já pararam para pensar a equipe que estava envolvida com cada um de vocês? Comigo, né? A equipe que estava envolvida para poder construir uma visão existencial atual? Quantas pessoas estavam ali interconectadas, os nossos familiares, aqueles nossos familiares que estão envolvidos conosco, que sentaram conosco antes, lá no plano espiritual, para poder avaliar, puxa vida, o que nós vamos fazer? Será que nós vamos dar conta? Olha, eu vou estar aqui para te apoiar. Já perceberam a grande corrente de solidariedade, a grande corrente de irmãos que se amam para poder construir o que você, o que eu, o que estamos vivendo hoje? Todo esse amparo, todo esse apoio, a espiritualidade que nos cerca, a espiritualidade, os nossos mentores que torcem por nós, que estão conosco e muitas vezes nós nos esquecemos deles. Nós não nos damos conta de que estamos sendo diariamente amparados por eles. É que muitas vezes nós não nos abrimos a eles. Muitas vezes nós estamos, de novo, tão ensimesmados, tão voltados para nós mesmos, que nós não damos conta que tem pessoas à nossa volta, assim como espíritos, que nos querem muito bem, que torcem por cada um de nós, que nos amam, que estão contando com o nosso acerto e, em caso de nossos erros, estão torcendo para que nós possamos fazer de novo uma escolha melhor. E quantas vezes também, isso é uma outra reflexão importante, e quantas vezes nós delegamos ao outro as responsabilidades sobre o que nós sentimos, né? Então nós nos colocamos como vítimas, nós nos colocamos como vítimas da situação, vítimas do Covid, vítimas do isolamento social, vítimas de uma pessoa que convive comigo e que não tem a compreensão que eu desejava que ela tivesse. Então eu vou alimentando em mim todas as coisas que estão ao meu alcance transformadas. E estão ao meu alcance transformadas. Porque, de novo, eu sempre falo isso, mas é uma coisa que eu trago muito para mim. Quem sente sou eu. Sou eu o responsável pelo sentir, pelo meu sentimento. Então, se sou eu que sinto, só eu posso modificar, transformar, ressignificar esse sentimento em mim. E eu coloco a responsabilidade no outro, eu delego ao outro, eu estou sempre colocando a culpa sobre os meus sentimentos naquele que não pode mudar aquilo que eu sinto. Só eu posso mudar aquilo que eu sinto. Só a mim cabe essa responsabilidade, a responsabilidade de levar adiante os meus objetivos existenciais. Mas para eu saber os meus objetivos existenciais, eu vou lançar uma outra reflexão para vocês. Nós sabemos quais são os nossos objetivos? Já paramos para pensar? Já paramos para refletir? Já paramos para fazer
esse encontro conosco mesmo? Ou estamos adiando esse encontro? Ou estamos deixando isso para mais tarde? Ou estamos deixando isso para depois? Nós que fazemos um trabalho com a espiritualidade, né, um trabalho de assistência espiritual, todos nós que estamos assistindo aqui e que fazemos esse trabalho, sabemos o quanto muitas vezes isso é um motivo de perturbação para aqueles irmãos que chegam lá no plano espiritual e ainda não se encontraram consigo mesmo, com as suas próprias consciências. E isso, amigos, nós podemos evitar. Nós temos o exemplo de tantos irmãos em sofrimento. Por que nós não vamos, então, a partir da vivência do outro, experienciar em nós, trazer isso para nós, para que a gente possa ter a lucidez e a consciência de que precisamos nos encontrar conosco, que não dói nos encontrar conosco, com a nossa consciência. Por quê? Porque temos elementos suficientes, trazidos por Jesus, nosso irmão maior, temos elementos suficientes trazidos pelo Pai em nossa consciência, para que possamos olhar para nós com o olhar amoroso do perdão, com o olhar amoroso da paciência, da tolerância, da resignação e da resiliência. Nós precisamos exercitar isso em nós. E não há um momento mais propício para isso. Onde estamos recolhidos, onde nós precisamos cuidar da saúde, precisamos cuidar dos nossos entes queridos, precisamos estar atentos ao nosso convívio, seja ele do trabalho, seja ele da família, né? Não há um momento mais propício do que esse. Nós estamos vivendo um estímulo para que possamos construir algo novo em nós. Um estímulo que possa nos favorecer na caminhada. Essas conversas que a gente ouve, que a gente vê, que isso vai ser agora começou a modificação planetária. Não, a transição planetária já está há muito tempo ocorrendo. Esse ponto é mais um estímulo de todos aqueles que nós já tivemos. Não é um ponto decisivo no ponto de vista de que o mundo vai sofrer uma interrupção e nós vamos viver agora, vai passar a ser de regeneração. Não, é um processo que ocorre diariamente e que nós precisamos olhar para nós. Nós ficamos olhando para o mundo, olhando para o outro, olhando para as coisas que estão passando à nossa volta, mas nós precisamos olhar para nós. Não com um olhar egoísta, não, mas olhar para o que está acontecendo conosco, com as nossas transformações, com a nossa transição, porque o planeta só vai fazer a transição na medida em que seus habitantes o fizerem, na medida em que nós estivermos nesta transição, porque o planeta é resultado de todas as mentes que aqui habitam. O planeta é o coletivo de todos nós. Então nós temos que olhar para nós. E quantas vezes olhamos para o outro, criticamos o outro, responsabilizamos o outro, seja o outro familiar, seja o outro governante, seja o outro político. Não, podemos criticar sim, a crítica construtiva, mas nós demandamos tempo da nossa consciência, do nosso olhar íntimo, demandamos tempo para julgar o outro, quando na verdade nós não estamos em posição de julgamento. Nós não estamos aqui para isso. Nós não viemos viver essa existência para sermos juízes. Nós viemos aqui para modificar quem nós somos. E nós somos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Então nós estamos aqui para modificar o que pensamos e, por consequência,
aquilo que nós sentimos. Então essa é a nossa proposta. O que foi proposto para nós no nosso plano reencarnatório? É isso. Olha, Ricardo, você vem para cá, você vai lá para o plano físico, para que você possa ter a oportunidade de conviver com essas pessoas que nós planejamos estar com você, para que você possa dar um novo significado para os teus sentimentos. É isso que foi a proposta. No óbvio que nós não vamos ter a certeza daquilo que estamos tendo de planejamento reencarnatório, mas sim, é possível olharmos para a nossa existência e termos pistas sobre o que efetivamente eu estou tendo de oportunidade, qual é o sentimento que eu tenho mais aflorado em mim, qual é o tormento que eu venho desenvolvendo que eu preciso deixar de vivenciar esse tormento, para que ele fique no âmbito apenas do conflito, para que esse conflito seja um ponto de resolução na minha vida e não que seja um ponto de tormento na minha existência, que fique aqui abalando as minhas crenças, que fique abalando o meu sentimento. Não. É preciso olhar com atenção para as oportunidades que estamos tendo na nossa existência atual. É isso que nós somos convidados diariamente. E veio a situação do Covid para nos impulsionar mais, para nos fortalecer mais nessa caminhada, para que nós tenhamos mais consciência de nós mesmos, para que nós tenhamos mais lucidez no nosso viver, no nosso dia a dia. Isso é muito importante para nós, sabe? Então, são essas as coisas que eu queria compartilhar com você. Ele tem uma característica, esse evangelho, para mim, ele é muito importante, sabe? Ele é é quase como se fosse um mantra, vamos chamar assim, né? Eu olho para aquilo, eu termino meu dia, entendo, faço a minha prece, e eu faço a minha prece com a perspectiva de que amanhã o meu dia vai ser melhor, porque eu estarei mais consciente, mais pronto para que eu possa aproveitar as minhas oportunidades, né? E é isso que eu peço. Claro que a vida vai trazendo para a gente sempre situações onde nós somos, muito pelas nossas memórias já estabelecidas e cristalizadas, nós temos fugas, muitas vezes ao longo do dia, e não encaramos as realidades como deveríamos encarar. Mas a gente vai, nessa inconstância, a gente vai construindo. Uma hora eu aproveito, outra hora eu não aproveito, mas eu vou tentando aproveitar mais, eu vou tentando fazer dessa vida cada vez mais um caminho para a nossa renovação, um caminho para a nossa transformação, né? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. André diz: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. É isso aí. Chico que dizia, né? Assim que colocarmos nela, corre por nossa conta. É isso aí. Exatamente isso que nós estamos fazendo, né? Márcia falando que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Isso é uma realidade, é uma lei física quase, né, Márcia? Kátia dizendo que nesse momento em que deveríamos nos melhorar, estamos levando nossas energias para os conflitos políticos. Então, mas muitas vezes não é só o conflito político, ela é também, mas muitas vezes nós buscamos subterfúgio, buscamos situações onde nos encaminham, né? Nos encaminham para um processo ilusório, né? Nós precisamos cultivar em cada um de nós a consciência, cultivar em cada um de nós a consciência de que nós somos responsáveis, nós somos herdeiros das nossas próprias realizações, nós somos responsáveis por aquilo que estamos plantando, exatamente como a Márcia falou ali, é a colheita que vamos ter, né? Então, o que nós estamos plantando? O que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Eu planto o desânimo e quero colher o ânimo, né? Eu estou plantando
a maledicência e quero a honestidade, quero a sinceridade. Não, quer dizer, eu preciso estar coerente com aquilo que eu desejo para mim, né? Aquilo que eu desejo para mim. Lembrando o conteúdo básico de Jesus para nós, né? Aquele conteúdo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é o desenvolvimento no íntimo desse amor, né? O desenvolvimento na prática. Para que eu possa amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo, eu preciso me perdoar, eu preciso ser tolerante comigo, ser paciente. É esse exercício que nós precisamos cultivar em nós. É essa ideia que nós precisamos trazer em nós, que nós temos diariamente muitas oportunidades. Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que eu tenho, porque as situações se repetem e as situações são convidativas a mudar a minha atitude, a mudar a minha forma de enfrentamento disso, né? O enfrentamento através de pensamento, através de escolhas, enfim, né? É a situação que todos os dias nós somos convidados, né? Então, é algo que a gente precisa ter uma atenção muito grande para que a gente possa traduzir isso, né, em aprendizado e em transformação, né? Malu está dizendo agradecer e aproveitar as oportunidades de crescimento nesse momento. Exatamente, né? É até o desenvolvimento dessa gratidão, né? Que nós muitas vezes não cultivamos a gratidão em nós, né? Não cultivamos a gratidão a Deus pela dom da vida, não cultivamos muitas vezes a gratidão a Jesus por ser esse cuidador, esse zeloso guardião, né, das nossas oportunidades, da nossa vida, desse planeta, né, de todos os habitantes dele. Nós não cultivamos a gratidão pelo nosso mentor. Já paramos para pensar, né, a dedicação que cada um de nossos mentores tem conosco, né? A resignação, a resiliência de estar acompanhando as nossas escolhas equivocadas e estar do lado para dizer assim, não, eu estou aqui, você vai acertar, a próxima você vai acertar, né? Então essa gratidão, a gratidão até pelos conflitos, porque muitas vezes os conflitos que nós nos deparamos, a gratidão por estar pelo emprego que temos ou pela comida que temos alimentados, pelo lar que temos, né? Então cultivar a gratidão, esse sentimento de gratidão, ele é fundamental, né, para que nós possamos nos conscientizar de todas as oportunidades que nós temos na nossa vida, né? Então isso é muito importante para que a gente possa compreender tudo aquilo que está a nosso alcance, né? E sabe, domingo passado eu ia trazer um texto de Emmanuel que eu achei fantástico, um texto de Emmanuel que traz para nós uma reflexão importante sobre o momento atual que nós estamos vivendo, sabe? E é do livro Encontro Marcado, né? Um livro psicografado pelo Chico, Espírito de Emmanuel, e ele diz o seguinte, é o capítulo 3. O capítulo 3 desse livro, Encontro Marcado, diz assim, ante as crises do mundo, esse é o título, ante as crises do mundo. Aí o subtítulo diz assim, comportamento individual perante as crises da sociedade humana. Olha que interessante, tem a ver com a gente, né? Então o título é Ante as crises do mundo e o subtítulo é Comportamento individual perante as crises da sociedade humana. Okay? Então esse é o texto de Emmanuel. Esse livro aqui, deixa eu ver se diz aqui, esse livro aqui, eu queria ver o ano que foi publicado. Bom, não estou achando aqui o ano que foi publicado. Mas, olha só. As crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. De modo habitual, referimos-nos às provações terrestres
Mormente nas épocas de transição, olha que Emmanuel estava dizendo, de modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Assim, meio que deixa a vida me levar, sabe? Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. E nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma. Olha que legal. Não é isso que a Terra está parecendo? Uma casa em reforma? Temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Caramba! Emmanuel está dizendo uma coisa que está acontecendo literalmente agora, né? Olha isso. Então eu vou repetir. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. E nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, né? Escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Olha isso, hein? Natural que a existência em si mesma, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Natural que seja assim, mas costumamos esquecer, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante, dentro dele, se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Então ele está fazendo uma metáfora, né, entre nós, os passageiros, e o planeta como um meio de transporte, né? Assim também do planeta. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à disciplina ou à desordem. Olha que Emmanuel nos diz, todos nós somos capazes de fazer cessar em cada um de nós toda a indução à indisciplina ou indução à desordem. Cada qual, olha isso, cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma. Olha isso, hein? Com o serviço e com a prece, colocar a massinha em todas aquelas fissuras que podem existir, de modo a impedir a invasão da sombra, no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos contra o mergulho no caos. Isso está ao nosso alcance. Tanto quanto auxiliando aqueles que estão à nossa volta, que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Observem, Emmanuel está nos convidando a fazer essa reflexão do quão capazes todos nós somos de virar esse jogo, de sermos fortalecidos. Temos recursos para isso, para não nos deixarmos abater, para não deixar que a sombra invada os nossos pensamentos. Então ele continua aqui. Faze-te, pois, onde estiveres,
um ponto assim de tranquilidade e de socorro. Faze-te. O deserto é por vezes imenso. No entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Que nós possamos ser, cada um de nós, esse ponto, essa fonte de água no deserto, para que a jornada possa ser cumprida. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Então ele finaliza: que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho gigantesco em ebulição, para depurar os valores humanos, é mais que razoável. É necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, cada um de nós, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Então importa que cada um de nós possa ser esse ponto de luz. Nós podemos ser esse ponto de luz. Nós temos esse conhecimento doutrinário, nós temos esse conhecimento da mensagem do Cristo. Nós estamos vivenciando isso há séculos. Está na hora da gente colocar isso em prática. Está na hora de deixarmos a teoria de lado. Esse é o exercício que nos pedem para fazer. Sermos um ponto de luz nesse processo de escuridão que muitas vezes acaba se concretizando através de inúmeras consciências descuidadas. Então nós podemos ser cuidadosos com a nossa consciência. Podemos ser atentos a tudo isso que nós refletimos hoje, a tudo isso que nós já temos dentro de nós. Essa percepção da grandeza do Pai, essa percepção do cuidado de Jesus, segurando o leme desse barco da vida, né? Dando encaminhamento nesse mar revolto, nós estamos seguros. Nós não temos o que nos deixar abater. O que nós precisamos fazer é vivermos um dia de cada vez. A cada dia basta o seu mal. Jesus disse isso para nós. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Fazei do dia de hoje o dia fundamental para a nossa transformação. É hoje. É o dia mais importante da nossa vida. É o presente. Se a gente pudesse fazer no nosso idioma português, o presente tem um significado do dia de hoje e de ser um presente, de ser um gift trazido pelo Pai, né? De ser algo a ser oferecido para cada um de nós como uma oportunidade. Então que a gente possa fazer desse dia de hoje a oportunidade bendita da ressignificação dos nossos sentidos, dos nossos sentimentos, do nosso sentir, dos nossos pensamentos. Que nós possamos todos os dias sermos gratos ao Pai pelo dom da vida, ao Cristo por ser esse irmão tão dadivoso, tão generoso, que nos sustenta a caminhada, pelos nossos mentores, por Maria, nossa mãe querida, nossa mãe santíssima, e também por todos os irmãos que nos cercam e que nos querem o bem, né? Muito bem, vamos ver se tem mais alguma coisa. A Simone está falando, o momento é de semearmos e sedimentarmos a fé, a paciência, a resignação e continuar trabalhando para a nossa evolução, né? Realmente é isso, né? Para a gente poder trazer esses sentimentos mais etéreos para dentro de nós, mais leves, e que a gente possa fazer com que essa luz seja propagada, que nós sejamos essa fonte luminosa que Emmanuel nos conclama a ser, né? É isso. Então,
É isso, que sejamos ponto de tranquilidade e socorro e que possamos ser gratos. Meus irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que a gente tenha um domingo maravilhoso, um dia de hoje fantástico, que a gente tenha uma semana sempre abençoada, que a gente possa estar sempre consciente que não estamos sós, que nós estamos sempre juntos de muitos que nos amam. Não são poucos não, são muitos que nos amam. E é isso que a gente precisa nos fortalecer e termos isso em mente todos os dias da nossa vida, tá bom? Então vamos fazer uma prece, vamos mentalizar por todos aqueles que conhecemos, aquelas pessoas difíceis, outras pessoas em sofrimento, e vamos então agradecer a Ti, Jesus, por tanto amparo que estamos recebendo. Agradecer ao nosso Pai pelo dom da vida, por estar sempre cuidando de cada um de nós. Agradecer a nossa querida Mãe Maria, a nossa querida Mãe que não esquece de seus filhos, agradecer pela proteção que recebemos dela, agradecer aos nossos mentores, abnegados espíritos amados, que nos apoiam, que nos suportam, que nos fortalecem na caminhada, agradecer aos nossos amados mentores da Casa de Jesus, deste trabalho, aqueles que não nos abandonam nem um segundo sequer. Agradecer pelos mentores de nossa família, que nos apoiam uns aos outros, e agradecer também pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em prece, em reflexão, junto a Ti, Jesus. Que possamos elevar agora todo esse amor recebido de Ti e enviar a todos aqueles que estamos mentalizando agora, aqueles irmãos que estão muitas vezes na escuridão, que possam enxergar uma vela, enxergar uma luz, mesmo que pequena. Que mandemos a todos aqueles que sofrem nos hospitais, aos nossos irmãos que estão fazendo seus retornos aos lares espirituais, que possamos levar a todos esses irmãos a paz, a harmonia, o entendimento e esse amor que recebemos de Ti, Jesus. Fica conosco, nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, muita paz no coração de cada um de vocês e que sejamos sempre unidos, estamos sempre conectados pelo pensamento, pelo sentimento que nos une. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês e estamos juntos sempre, tá bom? Fiquem na paz, fiquem com Jesus. Um beijo.